Desde que chegamos ao mundo, caminhamos rumo ao que foi apresentado culturalmente para nós. Mas esse não é o único caminho. Existe muito mais coisas para viver e experimentar. E são tantos os caminhos que muitas vezes acreditamos ser impossível para nós. Com frequência eu pergunto às pessoas sobre o ciclo da vida. E na grande maioria, a resposta é: nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Mas também não é só isso. Dentro de cada etapa, deve existir a evolução, que o próprio ciclo representa. E essa evolução acontece por meio da coragem de encarar o desconhecido, superar os medos, vencer barreiras, quebrar paradigmas e as crenças que limitam. Eu classifico a evolução em 3 níveis, aonde no primeiro somos os espertos, bons de conversa, peritos em dar desculpas, sabemos tudo. Muitas pessoas morrem tristes com uma boa idade, porque não evoluíram dessa fase. O segundo nível da evolução é a inteligência. É quando passamos a pensar antes de fazer. É o momento no qual passamos a tomar decisões com base de dados, fatos, estatísticas, ciência e matemática. Eu classifico também como a fase da maturidade, que é onde assumimos a responsabilidade sobre as nossas atitudes, ações e também decisões. E por fim vem a terceira fase da evolução, que é a sabedoria. É quando nos tornamos uma grande referência nas mais importantes áreas da vida, mesmo que seja para a família. É quando nossos exemplos passam a inspirar outras pessoas, que consequentemente contribuem para a construção do grande legado. Talvez nesse momento você deve estar se perguntando: mas como alcançar esses 3 níveis? Será que é para mim? Qual é o caminho, Joel? Sim, é para você. E você já está no caminho. Parabéns por estar aqui me escutando. Muitas pessoas estão em casa agora, fazendo as mesmas coisas de sempre, e acreditando que aquele é o único mundo que existe. A nossa casa não é o nosso mundo. O nosso bairro não é o nosso mundo. A nossa escola não é o nosso mundo. As pessoas que a gente convive também não são o nosso mundo e nem o trabalho que fazemos. Tudo isso é parte. Porque existe muito mais coisas para ver e conhecer, para construir, para experimentar, dentro e fora do planeta. Como vimos agora, recentemente, o exemplo dos foguetes espaciais, que até então era impossível. E agora os foguetes têm até ré. É difícil acreditar que existem pessoas que não conhecem a praia. Na nossa cidade também. É difícil acreditar que existem pessoas que nunca andaram de avião. É difícil acreditar que existem pessoas que não gostam de sushi. E outras, centenas de milhares, que não conseguem ver o mundo como ele é. Tão cheio de possibilidades e oportunidades de vida melhor. Faz sentido para vocês? O meu conhecimento e as conexões que eu adquiri ao longo da minha jornada são para mim o maior poder que eu tenho. Foram construídos com base de práticas, repetições, trabalho duro e voluntariado. E eu complemento com as seguintes frases: a repetição é a mãe de todas as habilidades. E ser voluntário é a maneira mais inteligente de aprender e de se conectar. Seja voluntário, esse é o caminho, eu posso afirmar. Conhecimento é poder, é experiência e experimentação, ponto. Muitas vezes não gostamos porque não experimentamos. Eu, por exemplo, não gostava de estudar e não gosto de estudar. Por isso estudei muito pouco na escola. Mas amo aprender, e são coisas diferentes. Sou amante da experiência prática. Também não gostava de sushi. Estava acostumado com a mesma casa, porque não havia morado em outra melhor. Passei um bom tempo acostumado com a pobreza, porque não sabia o verdadeiro gosto
da abundância, da prosperidade. Conexão é atitude, proatividade e ação. Com base nisso, eu compartilho com vocês um conhecimento que virou propósito por onde eu empreendo, um conceito. O conceito está relacionado com aquilo que é para muitas pessoas, principalmente as mais bem-sucedidas do mundo, no sentido financeiro, algo simples de ser entendido e aplicado. E quando a gente entende esse conceito e aplica, compreenderemos o verdadeiro significado do ciclo infinito. Ativo e passivo. No sentido contábil, o ativo e passivo têm uma aplicação diferente, mas não é sobre isso. Para quem não sabe, passivo é tudo aquilo que te deixa refém, tudo aquilo que te prende. Ativo é tudo que te liberta. É o oposto. Quanto mais tempo, mais dinheiro, mais recurso você investe, mais liberdade você tem. Quer ver alguns exemplos? Ativo e passivo no sentido de morar. Se eu comprar um imóvel como forma de investimento para alugar ou revender, é ativo. Se eu comprar para morar, é um passivo. Se eu financiar, o passivo fica ainda maior. Por quê? Porque você está alienado, ilimitado de possibilidades. Devemos fazer perguntas para si mesmo antes de tomar decisões. Como, por exemplo, eu gosto do local onde estão construindo o prédio? Eu sei quem serão os meus vizinhos? Existe escola próximo para os meus futuros filhos? É próximo do trabalho da minha família, de modo geral? A empresa que eu trabalho vai me manter empregado por 10, 20, 30 anos ou até eu acabar de pagar esse financiamento? Sabemos que não é uma realidade e isso pode ser um problema ainda maior. Além de fazer perguntas, temos que fazer contas, trazer a matemática para a situação, no sentido de entender quanto esse investimento renderia em uma aplicação. Acreditem, muitas vezes, essa renda dá para pagar aluguel numa área nobre da cidade. E mais, poder conhecer diversas moradas antes de decidir de comprar ou construir uma. E as conexões? Conviver com pessoas numa classe acima da sua. Consegue entender? Esse conceito se aplica principalmente para os jovens que estão em fase inicial da sua carreira. Porque ingressar na faculdade ou no mercado de trabalho com menos preocupações sobre os passivos certamente irá diminuir as chances de fracasso, aumentarão as chances de êxito na jornada, na carreira. Ativo e passivo na forma de se alimentar. Depende. Se eu me alimentar mal, fora de hora, com comidas que prejudicam o meu metabolismo, o meu corpo, é passivo. Ao contrário, é ativo. Sabemos o quanto a alimentação ativa, saudável, influencia no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida. Ativo e passivo na forma de se relacionar. Depende. Se eu convivo com pessoas que subestimam o meu potencial, duvidam da minha capacidade, são reativas às minhas ideias, ações, atitudes, é passivo. Só que aqui tem um ponto que precisamos avaliar com carinho, com atenção. Porque muitas vezes essas pessoas são membros da família, muito próximas. E devemos respeitar, porque às vezes é por insegurança. Não que elas querem o teu mal. Existe risco. E às vezes elas não querem que você corra o risco. Respeite, mas não se limite a conhecer mais pessoas. Ativo e passivo na forma de se locomover. E aqui eu trago dados relevantes e assustadores sobre essa questão, que para mim é o maior problema do país, e vocês vão entender por quê. Qual é o meio de transporte que vocês mais utilizam no dia a dia? A quantos quilômetros vocês moram da empresa, ou quantos quilômetros vocês percorrem por dia? 60% da frota geral de automóveis no Brasil percorre menos de 8 quilômetros por dia. 4 para ir, 4 para voltar, 60% da frota. Uma distância facilmente bicicletável. Mas não para por aí. Quanto custa esse modal? Sabemos que não existe automóvel que custa menos de R$1.000 por mês.
Qual é a renda da maior parte da população brasileira? R$ 1.500? R$ 2.000? Se for R$ 2.000, significa que ele trabalha todos os dias, levanta de manhã às 6 horas e vai até a empresa para trabalhar até o meio-dia, para alimentar o meio de transporte que ele utiliza. E que, por sua vez, fica 95% do dia parado, em espaços que custam quase o valor do mesmo. Quanto custa a vaga de uma garagem? Mas não para por aí. Talvez nesse momento tenha muitas pessoas pensando assim: esse cara quer acabar com o mercado de automóveis. Muito pelo contrário. Eu estou falando de uma situação que precisamos compreender. Vocês vão entender agora, sobre o próximo ponto, o porquê muitas vezes o teu cliente, ou a tua boca do funil, é tão ampla. Por que a estatística de conversão sobre uma venda é muito baixa? É simples de entender. Por que a pessoa entra lá, demonstra interesse pelo seu produto ou serviço, e chega na hora do carrinho e ela não fecha? Por que devemos incentivar a saúde financeira, a educação financeira, a mudança de hábito? E por que isso faz parte da nossa vida como um todo, independente se tu tens condições ou não? Muitas pessoas precisam e têm condições, outras é necessidade, mas a maioria não. O Brasil chegou a 63 milhões de pessoas no ano passado, 2020, enquadrados no serviço de proteção ao crédito. 67% das famílias estão inadimplentes. A gente mora num país de 210 milhões de pessoas. Se a gente tirar as crianças até 18 anos que não pode comprar a prazo, sai uma fatia gigantesca fora. Se a gente tirar a melhor idade, que é os nossos pais e avós, que já pagaram um preço para entender, o resultado é que 5 adultos a cada 10 ao nosso redor, a nível Brasil, estão na situação de inadimplência. O comércio reclama, mas não bota uma vaga de estacionamento para bicicleta. Incentivar o uso da bicicleta é inteligência. Quem ganha? Saúde, mobilidade, aquecimento global, bolso, alegria, felicidade. São infinitas as possibilidades. Consegue entender? O que acontece com a sociedade inadimplente, gente? Aumenta o problema de segurança pública, roubo, assalto. Quem tem dinheiro paga o preço também. Não pode sair na rua por medo. O que acontece com uma empresa inadimplente? Ela paralisa, não cresce. Porque não tem recurso. O que acontece com a família inadimplente? Aqui eu volto lá no ponto inicial da minha fala. Uma pessoa não conhece a praia porque o pai não tem condições de levar ela à praia. Não andou de avião pelo mesmo motivo, não experimentou uma gastronomia diferente, uma viagem, por causa da inadimplência, falta de recurso. E como consequência, briga, separação, filho crescendo sem pai e sem educação. O problema de saúde emocional, saúde mental, cresce exponencialmente no Brasil e no mundo. Profissionais de RHs e da saúde trazem soluções para remediar, diminuir a taxa de turnover, burnout, mas não entende de causa. Porque o indivíduo que está inadimplente, ele não produz lá na empresa, porque ele está sob pressão psicológica. Família, credores, advogados, juízes, todos lutando para receber parte daquela dívida. Como é que o cara vai trabalhar? Tem empresas que não contratam quem está no Serasa, no Serviço de Proteção ao Crédito. Tem empresas que não contratam quem tem automóvel, porque está entendendo isso. Vocês conseguem entender como a gente muda o mundo de forma simples? Ativo e passivo na forma do tempo. O tempo é o nosso maior ativo. Ele é igual a gelo. Derrete todo dia. Algumas pessoas vivem no tempo do passado. E o pior, criando mais problemas e se acostumando com aquilo. Outras vivem no tempo do amanhã, que certamente não sabemos se existirá de fato. Precisamos estar aqui e agora, fazer o máximo que podemos com aquilo que temos, aproveitar todos os recursos e transformá-los em ativos.
Essa é minha causa. Quando não existe mais formas, a gente se reinventa. Às vezes, colocar a pessoa numa situação de necessidade é ajudar ela. Dizer um não para ela é ajudar ela. A segunda forma de mudar a cultura é isso aqui: educação, dados, fatos, estatísticas, matemática, comunicação assertiva, direta, objetiva. Isso muda uma cultura. Essa é a minha causa. Tornar a vida das pessoas mais ativas. Simplificar a vida nas cidades. Contribuir para um mundo mais sustentável, mais saudável. Se a gente realmente quer viver um mundo mais abundante, mais próspero, precisamos o quê? Incentivar novas formas de viver, de consumir, de morar, de se locomover. Porque pessoas ativas são mais felizes. Vivem mais experiências. Possuem muito mais conexões. Pessoas ativas. Hakuna Matata. Não tem problemas. Não tem problemas que não podem ser administrados ou resolvidos de forma simples. Sejam mais ativos. Muito obrigado.